Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre combinação de cores. Vem comigo! Bom pessoal, eu estava revendo alguns vídeos aqui do canal e eu vi que em um deles a Cristina me mandou no comentário falando, faz sobre a combinação de cores, o círculo cromático, e eu disse que ia fazer e não fiz até hoje. Então, Cris, já agradecendo o seu apoio aqui sempre e um vídeo lembrando aqui do seu comentário. Sobre o círculo cromático. Isso aqui é uma excelente ferramenta para você não se perder na hora de combinar cores, para fazer sua ilustração, para fazer seus letterings e até mesmo para se vestir. Bom, você tem aqui 12 cores que você costuma encontrar até mesmo nas caixas de lápis de cor, normalmente são 12 lápis. E nós vamos falar então sobre essas cores e como combiná-las de forma que os seus trabalhos e a sua forma de se vestir fique harmonioso, fique ornando uma coisa com a outra. Então, vamos lá, nós temos primeiro que entender como que as cores se dividem. Elas se dividem em três grupos, primárias, secundárias e terciárias. Então, vamos ver aqui, ó, o amarelo, o vermelho e o azul são cores primárias e são cores puras. Tanto que quando você vai comprar tinta para impressora, nós temos o magenta, o ciano e o amarelo. E aí nós temos então o segundo grupo, que é as cores secundárias. São cores formadas a partir da mistura das cores primárias. Então, amarelo com o vermelho vai formar o laranja. O vermelho e o azul vai formar o roxo. O azul e o amarelo vai formar o verde. E aí nós teremos então um terceiro grupo, que é o grupo das cores terciárias. Esse grupo são cores formadas a partir da mistura das primárias e secundárias. Bom, então o amarelo e o laranja vai ter o amarelo alaranjado, e esse amarelo alaranjado, esse nome é um nome técnico. Então, o nome comum seria um laranja claro. O laranja e o vermelho vai dar o vermelho alaranjado, que seria um laranja escuro. Já o vermelho e o roxo vai gerar o vermelho arroxeado, que também pode ser o púrpura, pode ser o carmim. E o roxo e o azul vai gerar um azul arroxeado. Aqui o roxo, ele tá mais voltado para o violeta, e aqui no azul arroxeado seria o roxo, né? Dizendo aqui os nomes da caixa de lápis de cor, né? O azul e o verde vai dar o azul esverdeado. Já o verde e o amarelo vai trazer o amarelo esverdeado, que seria um verde claro, e aqui seria um azul esverdeado. Eu achei que uma cor parecida na caixa de lápis de cor da Tris, o azul oceano. Então, nós temos aqui todas as 12 principais cores, e elas ainda se desdobram em outras, e que você vai acrescentando a cor branca, esses tons vão clareando. Se você acrescentar a cor preta, eles vão escurecendo. E ainda serão vermelho, entendeu? Então, aqui no roxo nós temos uma variação até chegar lá no lilás, que é um roxo bem clarinho, até chegar no roxo mais forte. Para chegar num roxo mais forte, se você fosse misturar uma tinta, por exemplo, se você acrescentasse preto, ela ia escurecer. Se você acrescentasse branco, você ia achar outros tons de roxo. E aí, nós temos então uma divisão clara aqui nesse círculo, que é cores quentes e cores frias. As cores quentes são essas daqui, que são variações de laranja, vermelho, um pouco de roxo. O roxo e o amarelo estão bem no meio, então às vezes eles vão ficar aqui na curva das cores quentes, às vezes, conforme o tom, ele vai estar mais para cores frias. As cores frias é aqui do amarelo ao roxo, em tons de verde e azul.
As cores frias, elas são mais tranquilas, mais calmas, e as cores quentes são cores mais vibrantes, mais alegres. Uma coisa interessante que eu aprendi no meu curso de colorir é nós fazermos a separação dos lápis. Então, olha só, eu dividi na bolsinha de lápis cores quentes e cores frias, o que torna a escolha das cores na hora de fazer um trabalho muito mais prática, porque você vai escolher uma combinação de cores e vai vir aqui e vai achar os tons que você quer e tal. O marrom, por exemplo, ele a gente às vezes considera como cor neutra, mas na verdade, se a gente observar bem, o marrom vai estar dentro de uma variação aqui entre o vermelho e o laranja. É só a gente buscar aí nas referências um círculo cromático detalhado, que vai mostrar mais variações. Então, o marrom, ele não é uma cor neutra, ele tem pigmento aqui dentro dessa variação de vermelhos e laranjas. Agora, nós temos cores neutras, que são o cinza e o branco e o preto. As cores neutras são branco, preto e cinza. Então, dito isso sobre o círculo, sobre as cores, sobre como elas se dividem, sobre as cores quentes e frias, nós estamos agora aptos para fazer combinações. A primeira delas é a combinação monocromática. A combinação monocromática, fazer uma composição, ou um colorido, ou um lettering, ou uma vestimenta com uma única cor. E aí, por exemplo, eu escolhi o verde, que é essa cor aqui. Mas aí, para não ficar muito pobre, né, você pode fazer, incluir cores que são mais claras ou mais escuras. Então, aqui um verde um pouco mais claro e um verde mais escuro. Preste atenção que aqui as cores, elas não fogem do verde, elas só mudam a variação de tom. E aí você me pergunta, e o verde claro não vai entrar aqui nessa combinação? Não, porque se a gente sai muito desse verde, nós entramos numa outra combinação que se chama combinação análoga, que eu vou explicar daqui a pouco, mas preste atenção, quando você for fazer uma combinação monocromática, você vai escolher a cor principal do círculo e tons mais escuros e mais claros, mas que ainda fazem parte dessa cor. Olha como o verde claro foge às cores que eu escolhi. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Vou balançar um pouco só o tripé. Então, olha lá como é diferente o verde claro dos tons de verde que eu escolhi. Agora vamos para a próxima combinação, que é a combinação de cores análogas, que significa cores uma ao lado da outra, são cores vizinhas. Então, por exemplo, eu quero fazer um colorido que tenha como base o vermelho. Quais cores combinam com vermelho? Se eu optar por fazer uma combinação análoga, eu vou utilizar ou as cores para cima ou as cores para baixo. Então, as cores vizinhas do vermelho, ou o vermelho alaranjado, ou laranja, ou o vermelho arroxeado e o roxo, cores consecutivas. Se eu pular essas aqui e escolher o amarelo, já é uma outra combinação. Então, eu quero fazer um colorido cuja cor principal é o vermelho. Então, o vermelho alaranjado e o laranja. São cores consecutivas, ou seja, uma ao lado da outra. Você pode combinar tanto para cima ou para baixo. Eu poderia usar o vermelho arroxeado e o roxo também como cores análogas, entenderam? Então, essa é a combinação análoga e você escolhe 3 cores. Se você escolher mais cores, pode também, mas aí já fica muito extenso. E aí acaba que você vai usar o círculo todo, né? Então, escolhe 3 cores a partir de uma. Então, aqui são 3 cores consecutivas. E essa combinação, ela é excelente para fazer degradês, porque você não precisa se esforçar muito para isso, porque elas combinam. Então, olha só, eu escolhi um vermelho,
um laranja escuro, que é o vermelho alaranjado, e um laranja, para vocês verem. Quase não dá pra ver a quebra de uma cor para outra, porque são cores muito próximas no círculo. A próxima combinação é a combinação intercalada. A combinação intercalada, ela é uma escolha de cores intercaladas no círculo, ou seja, você pega uma cor e salta uma. Então, você vai ter um amarelo, um laranja, um vermelho, um roxo, um azul. Entendeu? 3 ou mais cores. Você pode usar azul esverdeado, amarelo esverdeado e amarelo alaranjado. E assim vai. Então, são combinações que você vai escolher uma cor, salta uma, escolhe outra cor, salta uma. E essa combinação pode ter 3 ou mais cores. Certo? É uma combinação que tem um contraste alto, vai dar, mas é harmonioso. A próxima combinação, a combinação complementar, consiste em cores opostas no círculo. Então, nós temos aqui o amarelo e a cor oposta é o roxo. É uma combinação de alto contraste. Você tem aqui o azul esverdeado e o vermelho alaranjado, ou azul e laranja, que é muito comum a gente ver esse contraste. E aí eu aprendi algo numa das lives da Marcela, do curso Como Colorir, uma observação muito interessante. Pensa nos desenhos infantis. Nós temos, por exemplo, o Procurando Nemo. Nós temos a Dory, que é azul, e o pai do Nemo, Marlin, que é laranja. São cores opostas. Nós temos também no Natal o verde e o vermelho, que também são cores opostas. Então, isso traz contraste, isso traz algo mais alegre e que acaba chamando mais atenção. Se você estiver com um vestido azul e colocar acessórios laranja ou uma bolsinha laranja, você estará com uma combinação de alto contraste e ainda estará harmonioso, certo? Próxima combinação é a combinação triádica, que consiste em combinações de 3 cores. Você escolhe uma cor, pula 3 cores no círculo, escolhe outra cor, pula 3 cores no círculo, escolhe outra cor, pula 3 cores no círculo. Então, nós teremos aqui as cores primárias, são uma combinação triádica. O amarelo alaranjado vai combinar com pula 3, vermelho arroxeado, pula 3, azul esverdeado, pula 3, amarelo alaranjado de novo. Então, a triádica são 3 cores com intervalo de 3 cores. Beleza? Próxima combinação e última é a combinação do quadrado harmônico ou combinação quadrática, que ela é composta por 4 cores, e essas 4 cores são um quadrado aqui dentro do círculo, um quadrado de 90 graus, num ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos, por exemplo, amarelo e azul esverdeado. Eu quero essa reta aqui. Então, eu vou saltar 2 cores e eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus. E aí, eu vou pular 2 cores e vou ter mais uma reta aqui, ó. Não, que linha reta torta. E aí, eu vou pular 2 cores e vou fechar o quadrado aqui. Para ficar mais prático, você vai ter um quadrado quando você escolher uma cor e saltar 2, beleza? Então, nós vamos ter a combinação aqui de cores complementares. Amarelo e roxo, azul, esverdeado e vermelho alaranjado. Você pode fazer assim, como uma cruz, né? Ou você pode fazer essas linhas, ou simplesmente escolhe uma cor e pula 2, que vai dar certo também. Então, aqui, vamos supor, o verde. Eu vou querer o verde com o vermelho. Eu tenho aqui uma reta. Então, eu vou saltar 2 cores
uma, duas. Vou pegar o amarelo alaranjado, vou saltar duas cores. Aí aqui eu já tenho o vermelho marcado. Vou saltar duas cores, o roxo. Então, o azul arroxeado com o amarelo alaranjado, o verde com o vermelho. Então, eu tenho aqui duas combinações complementares, formando um quadrado. E essa é a combinação do quadrado harmônico. As cores neutras que a gente mencionou são preto, cinza e branco. E essas três cores, elas podem entrar em qualquer uma dessas combinações. Se você, por exemplo, tiver uma página de desenho que você vai preencher, né, vai colorir, e essa página for preta, já é uma cor neutra que tá ali naquele desenho. Aí você vai escolher a sua combinação de cores, e aí você ainda pode acrescentar o cinza, e você ainda pode acrescentar o branco, ou seja, você pode deixar pontos no seu desenho sem colorir, para criar até mesmo pontos de luz. Eu vou mostrar para vocês a minha primeira ilustração colorida completa, e que eu tenha gostado do resultado, né? Que eu já colori outras, não gostei muito. E aqui a gente vai ver uma combinação interessante, que é essa complementar. Não toda, né, complementar, mas olha só. Aqui nós temos tons de verde e vermelho. Então, aqui a gente vê que ficou harmonioso. Eu usei o preto, que é uma cor neutra. Você vê aqui uns pontinhos brancos, né, porque eu não preenchi com força. E o marrom, que vamos dizer que seja uma variação de tom aqui dentro do vermelho. Então, no final das contas, ficou harmonioso. Olha só um detalhe, por exemplo, o amarelo que eu coloquei aqui, talvez não tenha ficado tão harmonioso assim. Olha só, de perto, ele tomou um destaque que não era dele, mas isso aqui eu fiz por minha conta, né? Eu segui a live de uma colorista e aí eu cheguei nesse resultado, e isso aqui foi por minha conta, então acho que eu não usei a cor certa. E o amarelo aqui deu uma misturada, aqui tá tudo tons terrosos, mas assim, e aí de repente tem um amarelão gritando aqui. Mas de modo geral eu gostei do resultado, e aí eu trouxe aqui para vocês verem como exemplo a combinação entre o vermelho e o verde, que é bem oposta, né? É uma combinação complementar, mas que fica muito harmonioso. Se a gente se atentar para os tipos de combinação e começar a aplicar isso nos nossos coloridos ou nos letterings, a gente vai ter resultados muito mais bonitos e harmônicos. Então, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloque aqui, ó, gostei, para eu entender e para esse vídeo chegar em mais pessoas. Não deixe de colocar aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão de tema, o que você achou do conteúdo, o que você acha que está faltando, para a gente ter esse feedback e fazer aqui o melhor trabalho para vocês, beleza? Uma dica é, você pode fazer o seu próprio círculo cromático, né? Ou você pode imprimir da internet e deixar aí pertinho de você, colar na parede do lado, colocar numa pasta, e sempre que você for fazer um trabalho, você vai observar a cor. E aí a próxima dica é, você quer um trabalho que tenha qual cor principal? Então, você quer um trabalho que tenha como cor principal o roxo. Então, qual combinação que eu quero? A partir daí, você vai pensar qual combinação você quer. Análoga, intercalada, complementar, triádica. Se você quer uma combinação triádica, por exemplo, que é... você vai escolher uma cor e pular 3, você quer o roxo. O principal aqui que você quer é o roxo. Você vai combinar o roxo com o laranja e o verde. Então, o seu desenho vai fechar ali, vai ficar harmônico se você usar o roxo, o laranja e o verde. Lembrando que dentro de qualquer uma dessas combinações que eu apresentei para vocês, vocês podem usar cores auxiliares,
que seriam cores dentro dessa cor aqui roxa, tons mais claros ou mais escuros, entendeu? Eu espero que tenha ficado claro. Fica aí as dicas bônus para quem assistiu até o final. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!